Oi, o vídeo de hoje é sobre o livro Uma Temporada no Escuro, que é o quarto volume da série Minha Luta, do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard. Para quem não conhece, essa série é uma série de autoficção em que o escritor ele recupera memórias da vida dele e romanceia em cima disso. Então a gente vai acompanhar ele desde a infância até o momento em que ele está escrevendo o livro. E é importante também falar que o autor ele não vai narrar as memórias de uma forma linear. Bem, cada um dos livros ele tem uma certa linha do tempo principal, mas isso não impede que o autor faça digressões enquanto ele está narrando sobre os fatos que estão acontecendo naquela época. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que acontece que faz ele se lembrar de algo que aconteceu na infância, ou de algo que aconteceu semana passada em relação ao que ele está escrevendo, ele vai e volta nessa linha do tempo. E esse livro aqui, ele começa com o autor lá pelos seus 18 anos, que é quando ele se forma no ensino médio e ele decide virar professor para poder bancar a carreira de escritor. Mas ele decide não ser professor no lugar onde ele se formou. Ele decide ser um pouco mais independente e ir mais para o norte da Noruega, onde ele vai dar aula em um vilarejo de pescadores muito pequenininho, minúsculo, que inclusive fica dentro do Círculo Polar Ártico. E por conta disso, lá entre o período dos meses de novembro e janeiro, o sol não nasce. Então, esse também é um dos motivos para o título do livro. Então, o Karl Ove Knausgaard, ele começa como professor nessa vila de pescadores, e pela primeira vez ele sente que está independente na vida dele. E ele inclusive fala que é a primeira vez que as outras pessoas começam a tratar ele como se fosse adulto. E é bem interessante ver essa mudança da personalidade dele, principalmente em relação ao livro anterior, que conta mais sobre a infância, porque nesse volume aqui ele está mais afastado dos abusos que o pai dele cometia contra ele e também das proteções da mãe. Então ele começa realmente a ser uma pessoa aqui, ser um indivíduo. E nessa escola que ele começa a dar aula, ele vai dar diversas matérias para diversas séries. Então, ele vai dar, por exemplo, aulas de norueguês, aulas de matemática, aulas de inglês. E é interessante que os alunos começam a encher o saco dele porque o inglês dele não é tão bom. Ou que a matemática dele também não é tão boa. Então, a gente percebe mesmo que isso é uma afronta ao ego dele em muitas situações. Uma das coisas também que acontece é que ele começa a dar aula para meninas uns 2 anos mais novas do que ele. E ele não esconde o desejo que ele tinha por essas meninas, até porque ele ter 18 anos, né? Ele é bastante cru, ele é bastante cândido, mas em momento algum é algo que se torna problemático, até porque nada acontece. Então, ao longo desse 1 ano que ele passa como professor, uma das coisas que acontecem é ele se apaixonar por uma das alunas, que é a Camila. E ao que tudo indica, pelo menos do ponto de vista do autor, do Karl Ove Knausgaard, a Camila também se apaixonou por ele. Mas em momento algum isso é consumado. Também em momento algum isso parece causar algum tipo de aflição no autor, porque a gente vai perceber que um dos temas principais do livro realmente os namoros que ele teve nessa época, alguns com maior grau de sucesso, outros com menor grau de sucesso, mas todos eles se embasando muito numa figura muito insegura dele e cheia de problemas. Mas o que vai acontecer ao longo desse ano é que o papel de professor vai sendo bem internalizado por ele. Se no começo ele tinha muita ansiedade, planejava as aulas com muita antecedência, no final ele simplesmente só queria terminar logo o ano para poder voltar para o sul da Noruega. E então ele simplesmente não planejava as aulas, só ia abrir o livro e via o que estava para dar aula e dava. Em algum momento ele desenvolve alguma relação de ternura com os alunos, e a gente percebe isso pelo fato de que ele começa a brincar com eles nos intervalos, nos recreios, e começa a ser mesmo uma figura muito querida por alguns dos alunos, que contam para os pais sobre o Karl Ove, falam bem dele, como ele é um bom professor e tal.
Mas um dos principais temas que ele aborda aqui, sem dúvida, é o abuso do álcool. Tem várias passagens em que ele conta como aquele bêbado tinha coragem para fazer coisas que ele não tinha sóbrio. E as consequências disso, as coisas ruins que aconteciam por causa disso. É realmente aquele papo do álcool como azeite social. O ponto mais interessante também para mim é que a gente consegue perceber que ele tem essa questão com o abuso de álcool, que é um ponto muito importante no primeiro livro da série, que é A Morte do Pai, em que ele vai contar realmente a morte do pai, e ele vai falar como que nos últimos anos assim da vida do pai ele estava abusando muito de álcool e estava bêbado praticamente todos os dias. E tem uma passagem desse livro que deixa bem exemplificado para mim esse vai e volta na linha do tempo e de como isso pode ser um recurso narrativo muito gostoso, tipo, de ser lido e tal. E que é assim. Quando alguém senta e pensa na coisa mais bonita que existe, naquilo que há de mais precioso e simplesmente deseja estar lá, por assim dizer, fora do mundo, no caminho entre um lugar e outro, não é justo nessa hora que realmente estamos em algum lugar? Quando nos sentimos preenchidos pelo mundo? Ah, essa é a canção do jovem apaixonado. Será que ele tem o direito de usar uma palavra como o amor? Ele não sabe nada a respeito da vida, não sabe nada a respeito da garota, não sabe nada a respeito de si próprio. A única coisa que sabe é que nunca sentiu nada com tamanha intensidade e tanta clareza. Tudo dói, mas não existe sensação melhor. Ah, essa é a canção do jovem de 16 anos que está sentado no ônibus, pensando nela, na escolhida, sem perceber que aos poucos, os sentimentos vão se tornar mais baixos e mais fracos. Que a vida, que naquele momento é grande, enorme, vai se tornar implacavelmente menor, cada vez menor, até atingir um tamanho administrável e tornar-se coisa menos dolorida, que, no entanto, não proporciona sensações tão boas. Só um homem de 40 anos poderia ter escrito o trecho acima. Tenho 40 anos agora. Estou sentado no meu apartamento em Malmö e nos cômodos ao meu redor minha família está dormindo. Linda e Vanja estão no nosso quarto. Heidi e John estão no quarto deles. E Ingrid, a avó das crianças, está em uma cama na sala. Hoje é dia 25 de novembro de 2009. Os meados da década de 1980 estão distantes tanto quanto a década de 1950 estava daquela época. Mas quase tudo nessa história ainda está por aí. Hanne está por aí, Jean Vidal está por aí, Yogi está por aí. Minha mãe e meu irmão, Ingvi, falei com ele ao telefone 2 horas atrás. Estamos planejando uma viagem a Córcega, ele com os filhos dele e eu e Linda com os nossos. Estão por aí. Mas meu pai morreu, minha avó paterna morreu e meu avô paterno morreu. Em meio às coisas que meu pai deixou para trás estavam 3 cadernos e anotações de um diário. Ao longo de 3 anos ele registrou os nomes de todas as pessoas que ele havia encontrado pessoalmente, de todas as pessoas para quem havia telefonado, todas as vezes que fez sexo e também o quanto havia bebido. Às vezes havia um breve resumo de uma situação qualquer, mas na maioria dos casos, não. Encontrei várias anotações que diziam visita de Karl Ove. Era eu. Às vezes havia uma anotação de K.O. Alegre, depois de eu ter ido embora. Às vezes, conversa bem sucedida. Às vezes, clima razoável. Às vezes, nada. Entendi por que ele anotava o nome das pessoas que encontrava e com as quais conversava ao longo do dia. E também porque registrava todas as brigas e todas as reconciliações. Mas eu entendi por que anotava o quanto bebia. Era como se estivesse escrevendo a crônica da própria queda. É uma passagem de 1 página e meia, assim, que ele resume bastante os principais pontos de toda a série, na verdade, que é essa relação problemática com o pai e essa forma estética de ir e voltar na linha do tempo, relacionando coisas, fatos e pensamentos que ele está tendo. E isso é levado ao extremo nesse livro, porque 200 páginas dele são gastas em um flashback, contando como foram os últimos anos da escola dele
e como que ele conseguiu o primeiro emprego como crítico de música em um jornal local. E esse flashback faz a ponte entre o final desse livro e o começo desse. Então deixa a gente bastante situado na linha do tempo. Ele vai contar também nesse flashback sobre o segundo casamento do pai, a festa de casamento, a namorada que ele teve, que era irmã da namorada do irmão dele, e de várias pequenas relações que ele teve com diversas meninas e como que isso foi mais ou menos bem sucedido. Então, a adolescência dele foi realmente um período bastante turbulento e ele não era uma boa pessoa nessa época. Tem vários pequenos contos, assim, causos que aconteceram de ele ser realmente muito babaca e muito egocêntrico, até um nível, eu diria que bem superior ao que a gente esperaria de um adolescente normal. O que eu acho desse livro é que a história que ele conta é muito mais dinâmica do que a história do volume anterior, que era o Ilha da Infância, que contava basicamente sobre a infância dele. E eu acho isso aqui muito mais interessante porque a gente começa a ver como que a personalidade dele vai sendo desenvolvida fora do círculo de influência do pai e da mãe, e de como que ele vai se descobrindo mesmo como pessoa, como indivíduo. E como que ele lida com os problemas que a vida coloca na frente. Então, se esse livro aqui, ele coloca pra gente as sementes de quem viria a ser Karl Ove Knausgaard, eu acho que esse livro aqui é quando essas sementes começam a germinar. E a gente percebe vários comportamentos realmente bastante problemáticos. Eu não sei, eu explicaria por conta dos abusos que ele sofria do pai dele, do terrorismo psicológico e dessa proteção que a mãe dava e que em até certa medida eu acho que pode ser lida com uma certa leniência. Nesse livro aqui, ela fala que depois do divórcio do pai, ela diz pros filhos que ela não sabia que o pai batia neles, mas eu acho isso um tanto difícil de acreditar. Com base em tudo que está escrito aqui, acho que ela teria que ser realmente muito desligada para não perceber o que acontecia. Eu gostei mais desse livro. Para mim, ele é mais dinâmico do que o último. Ele tem uma história mais interessante mesmo. Só que em algumas partes você tem vontade de matar o autor, porque ele é um babaca. E praticamente durante o livro inteiro ele é um grande babaca. E então eu ainda prefiro mais o primeiro livro, que é A Morte do Pai, em que ele tá já um pouco mais maduro. Mas o meu preferido mesmo ainda é Um Outro Amor, que é o Karl Ove bem mais maduro, lá pelos 40 e poucos anos. E ele resolve contar a história de amor dele com a esposa. E é realmente bem problemática também, mas ela é muito bonita. E eu acho que ela é bem verdadeira, assim, ela é bem mais próximo da vida real do que outros romances por aí são. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse livro aqui. Eu já comecei a ler o próximo, e ele começa logo depois do final desse daqui, do quarto, ele já engata, a gente já consegue, no começo desse livro aqui, a gente já tem as consequências de algumas ações que foram tomadas no final do quarto volume. Esse aqui é a descoberta da escrita, e eu acho, e ele vai abordar um período de cerca de 10 anos, se eu não me engano. Eu ainda não tenho certeza, mas quando eu terminar, possivelmente tem vídeo. Se algum dia eu terminar esse livro. E era isso.